Aqui quem fala é Ailton Amaral, com mais um vídeo para vocês. É muito interessante, gente, o estudo solitário da história. Existe muita coisa que deveria ser ensinada na escola, mas infelizmente, com a educação que temos hoje em nosso país, seria uma utopia. Bom, lá estou eu reclamando de novo, né? Fiz o meu primeiro e segundo grau, gente, e o início da minha primeira faculdade no período da ditadura. Hoje, muita gente está com saudade do período da ditadura. Masoquista tem, né? Onde muita coisa não interessava ser ensinada nesse período da ditadura. Não que isso tenha mudado muito hoje em dia, a ditadura só mudou o jeito de ser, né? Hoje a gente, em vez de ter uma ditadura militar, a gente tem uma ditadura do judiciário, que eu acho que é bem pior. Continuamos sendo manobrados aí pelos poderes vigentes, né? Segundo aí seus interesses. No entanto, eu sou um fuçador, eu adoro fuçar, eu gosto de descobrir coisa nova, coisa polêmica, e que nos obrigam a exercitar os nossos neurônios. O que as pessoas querem hoje é que a gente pense o menos possível, ser o mais automatizado possível. Os meios de comunicação e o poder vigente quer governar um monte de robôs. E vão conseguir. Bom, gente, um dos passatempos que eu mais gosto é passar horas em sebos, fuçando raridades, sabe? Às vezes eu saio da loja abarrotado de velharia, que para minhas pesquisas às vezes se tornam informações valiosíssimas. Em outras ocasiões eu saio com mãos vazias e decepcionado, pois aqueles sebos que realmente deveriam vender raridades estão acabando. Eles estão substituindo por aqueles sebos que só possuem livros populares, de grande rotatividade, livros que não trazem nada de bom para a gente, só nos ajudam a ser lobotomizados, infelizmente. Mas eu continuo aí a minha cruzada de tentar, pelo menos, fazer com que as pessoas pensem um pouco. Às vezes, quando eu vou a Buenos Aires, eu gosto muito lá no bairro de San Telmo, que tem um monte de coisa antiga, né? Para quem gosta de história, é a melhor coisa que tem para pesquisar, né? Há uns 5 anos atrás, passando pela Augusta, teve uma época que a Augusta ela tinha uma série de bancas de calçada vendendo livros antigos. Alguns em cima de pilhas, né? Em cima de um banco comprido, daqueles que eu via muito em minha infância, em casas simples que possuíam mesas grandes. Se você sentasse sozinho numa das pontas, o banco então cairia simplesmente em cima de você, né? Aqueles bancos grandões. E eles pegavam esses bancos e enchiam de livros em cima, e como a Augusta é uma rua de declive, eles colocavam embaixo de uma das pernas do banco alguns livros que é para manter o nível da rua. Quer dizer, em vez de colocar outra coisa, colocavam os próprios livros que eles estavam vendendo. Bom, eu não vou tentar entender isso. Eu estava um dia passando pela rua Augusta e vi num desses sebos, embaixo, segurando uma das pontas desse banco, um livro interessante. O livro se chamava A 13ª Tribo, o Império Khazar e Sua Herança. Falei, meu Deus, o que é isso, né? Que diabo é isso? Eu vou tentar ver o que é. O livro foi escrito por um tal de Arthur Koestler, e o livro era, parece que, de 1976. Eu fiquei ardendo de curiosidade, visualizando de antemão uma excelente linha, né, de pesquisa. Eu perguntei ao vendedor o preço do livro, apontando para o lugar onde estava. E aqui no Brasil você sabe, né, que você está vendendo uma coisa, mas você não está vendendo, você está fazendo um favor. O cara olhou para a minha cara e falou assim, poxa, mas eu tenho tanto livro aqui em cima, você quer justamente o que está calçando o meu banco? Eu falei, meu amigo, é aquele livro ali que eu estou interessado, você quer vender? Quanto é que é esse livro? O filho da mãe resolveu me cobrar R$50 pelo livro.
Eu estava interessado no livro e eu sou meio assim impulsivo mesmo. Eu gasto muito dinheiro com impulso. Eu resolvi comprar o raio do livro. O que ele fez? Ele tirou o banco de cima, tirou aquele monte de livro, pegou um outro livro, colocou o livro embaixo. O livro tem aí uns 30 anos, né? Em termos de livros raros, é até um livro considerado recente. Depois de fazer algumas pesquisas, eu vi que tinha uma edição de 2005 chamada Os Casares. Bom, mesmo assim, já tinha comprado o livro, agora, né, ou o que sobrou dele, né? O livro não tinha capa, estava todo manchado, mas não estava faltando página, quer dizer, estava dando para ler. O livro conta a história de um império chamado Khazar. Segundo esse autor, era uma grande potência, né, situada aí na Europa Oriental, na região do Cáucaso. Foi um império que se converteu ao judaísmo provavelmente em 740 d.C. Esse império foi considerado pelo autor como a terceira potência da época. Os Khazários ou Khazares, eles não tinham uma vida muito sossegada. Conforme vocês veem aí no mapa, eles viviam exprimidos entre muçulmanos e bizantinos. Esses dois impérios, essas duas civilizações ainda estavam se batendo para dominar o mundo. E você tinha esse Império Khazar ali, no meio disso. Inclusive o livro ele destaca aí um soberano chamado Bulam. Esse império possuía, para a época, um grande conhecimento tecnológico, né? Eles dominavam técnicas, entre outras, da fabricação de vidro. O vidro deles era considerado o vidro mais puro. E eles tinham também a técnica de lapidação de pedras preciosas. Uma coisa interessante é que essa técnica, esse comércio, esse conhecimento de lapidação de pedras preciosas, você vê que está muito dentro dos judeus. Quando você vai em Tel Aviv, tem um lugar de Tel Aviv chamado Diamond Center. Todas as cidades do mundo que têm o diamante como principal foco de comércio, a maioria dos lapidadores, dos grandes comerciantes, são judeus. Em Amsterdã existe um grupo de judeus que comandam esse comércio. Voltando aqui ao Império, ao final esse Império foi conquistado por Gengis Khan e foi completamente destruído. Essa cultura do diamante, essa cultura do vidro e outros conhecimentos científicos foram espalhados. E graças aí à grande união dos judeus, né, do povo judeu, esse conhecimento não se perdeu. Ficou com eles, e como eles estavam espalhados pelo mundo, eles conservaram esse conhecimento. Com o fim desse império, existem basicamente duas correntes judaicas da diáspora. Existem os Ashkenazim, ou Ashkenazitas, que são judeus aí originados do norte da Europa, que possuem língua própria, que é o Yiddish, que na minha opinião ele é um alemão meio modificado e escrito com caracteres hebraicos. Essa corrente, inclusive no Brasil, parece que é a maioria. Tem muito mais Ashkenazim que sefaradita. E existe essa outra corrente que eu falei para vocês agora, que é a corrente dos sefaraditas, que tem aí a predominância na Espanha, Portugal, e tem um idioma chamado ladino, que é um espanhol modificado. Se alguém ficar curioso pela cultura Ashkenazim, que tem Ashkenazim no Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, tem uma cantora muito conhecida chamada Fortuna. Ela canta algumas músicas em ladino, que é um idioma muito bonito. Essa cantora é bastante conhecida, tem discos aí no mercado. Nessa corrente judaica existem, como no meu caso, os mestiços. Eu, por exemplo, sou considerado mestiço. Eu tenho uma corrente Ashkenazim do meu avô materno, tenho uma corrente sefaradita da minha avó materna e tenho uma corrente de Muriaé, da qual eu também muito me orgulho, que é a família do meu pai. Bom, a segunda parte desse livro é um estudo bastante detalhado da migração judaica na Europa, na Ásia e na América. Eu não vou me estender muito nesse livro. Eu só queria falar para vocês da existência desse império, que é bastante discutido na historiografia. Existem ainda muitos autores que estão estudando esse império. Mas só para dizer para vocês que a história
ela é um ramo de estudo muito interessante, porque ela não conta só o que aconteceu, procura também estabelecer essas polêmicas, né? Procura estudar essas polêmicas, embora a gente sabe que a existência desse império é discutida ainda, mas é uma boa área para se pesquisar. Ok, gente? Então eu vou ficar por aqui, né? Shalom, corram atrás dos seus sonhos, que a vida é curta. Tchau.